sintonizado nas ondas do rádio, na 87.9, afinal, estamos em conexão com a Rádio Logos FM para toda a zona centro-sul de Manaus. Vamos saber quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião, que já está no ar. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Após 100 dias de governo Lula, finalmente é confirmado o novo superintendente da SUFRAMA e é Bosco Saraiva do Solidariedade. Lula quebra promessa e esconde gastos com viagens. E em nome da democracia, a bancada do PT quer homenagear urnas eletrônicas. E ainda, Lira volta a alfinetar Lula e rejeita retrocesso no marco do saneamento. 7 horas e 28 minutos, o Poder e Opinião de hoje já está no ar para você. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Muito bem, antes da gente começar os nossos debates de hoje, já estão comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Vamos dar uma rápida passada nos principais jornais e sites do Brasil para saber o que é notícia nessa manhã de segunda-feira. Olha só, a Folha de São Paulo de hoje traz como manchete: Tarcísio é aprovado por 44% e reprovado por 11% em São Paulo. Para 45%, o governador fez menos do que o esperado até agora, aponta o Datafolha. Apoio é maior entre homens e mais ricos, é o destaque de hoje aqui da Folha de São Paulo. Privatização é mais aceita em São Paulo do que no restante do país. O apoio à privatização de empresas e serviços é maior entre os moradores do estado de São Paulo, 42%, do que no Brasil, com um total de 38%, mostra o Datafolha. A pesquisa ouviu 1.806 pessoas em 65 municípios de 3 a 5 de abril. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, são os destaques principais de hoje da Folha. Vamos para o Estadão? O Estado de São Paulo de hoje traz como manchete: governo quer nova regra para fixar verba de saúde e educação. A ideia é atrelar despesas constitucionais a gasto por habitante. É o destaque do Estadão de hoje, que também tem uma foto aí do Palmeiras, que virou, né, campeão paulista em cima do Água Santa, 3-0 aí para os comandados, 4-0, desculpa, para os comandados aí do Abel Ferreira. Virou. Agora a gente vai para o jornal O Globo, no Rio de Janeiro. O destaque de hoje é: para reduzir rejeição e aquecer a economia, Lula mira a classe média. Novas medidas incluem redução nos juros do cartão de crédito e facilidade em empréstimos. Destaque também aqui do Globo: o Flu aplica chocolate de Páscoa no Flamengo e é bicampeão carioca. Com 4-1 no Maracanã, golaço de Marcelo e grito de olé da torcida, o Fluminense se recuperou da derrota por 2-0 e ficou com o título do campeonato carioca. Em Minas, o Atlético é tetra e o Palmeiras venceu em São Paulo. São os destaques de hoje do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Vamos saber agora quais são os destaques dos principais sites de notícia pelo país. Olha, o G1 de hoje, o portal G1, o destaque é como foram os 100 primeiros dias do governo Lula. É o destaque em uma matéria mais analítica do jornal O Globo na manhã de hoje. Agora vamos dar uma passada na Gazeta do Povo, tá aí, ó. Gazeta do Povo, destaque de hoje: Lula chega aos 100 dias de governo com crises, contradições e baixa popularidade. É o destaque da Gazeta hoje. Vamos dar uma passada também na CNN Brasil. Tem a CNN Brasil aí, meu amigo Will? Tá aí, ó. Lula chega aos 100 dias de governo sem base consolidada, nem marca petista no Congresso. É o destaque de hoje da CNN Brasil. Vamos dar uma passada também no R7, o portal R7. Regras fiscais, embate com o Banco Central e preocupação com o emprego marcam 100 dias do governo Lula. É o destaque de hoje do R7. Por fim, vamos dar uma passadinha também no site de política da Rede Norte Digital, o site opoder.com. Principal destaque: transição do governo e reforma tributária geram tensão entre empresariado local. Resolveram puxar o freio de mão. É o destaque aqui do Poder. Wilson Lima destaca ações de desenvolvimento sustentável no Amazonas para membros do Parlamento e Embaixada dos Estados Unidos. É o outro destaque do Poder. Por fim aqui, ó, Lula esquece promessa com transparência e esconde gastos. São 7 horas e 32 minutos.
Poder e Opinião vai fazer o primeiro intervalo de hoje e daqui a pouquinho volta aí sim para darmos início aos nossos debates de hoje. Não sai daí não. Sete horas e 34 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9, para você que está na zona centro-sul de Manaus. Eu quero agradecer e lembrar que nós estamos também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, você pode nos acompanhar, compartilhar e mandar para os seus amigos, dizer para todo mundo que nós estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar muito bem informado o seu dia aqui conosco, comigo, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Eu lembro também que você pode participar do Poder e Opinião com a gente, deixando aqui sua sugestão de tema que você quer que a gente debata aqui no programa, de entrevistado que você quer que a gente entreviste aqui na nossa bancada e até mesmo interagindo conosco, mandando mensagem de áudio, dando aí também o seu pitaco, a sua sugestão sobre os temas aqui debatidos. É o 92994858526. 92994858526 é o telefone para você entrar em contato aqui com a gente e participar do Poder e Opinião. Muito bem, vamos começar os nossos debates de hoje. Bom dia, professor. Bom dia, Brian. Bom dia. Olha só, o ex-deputado federal Bosco Saraiva, do Solidariedade, foi confirmado como novo superintendente da SUFRAMA. O anúncio foi feito na tarde da última quinta-feira, quando Bosco esteve reunido com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que fez o convite oficial ao político e ele aceitou. Em nota, o novo superintendente disse que, em agenda oficial na vice-presidência, foi convidado para assumir a SUFRAMA. Abre aspas. Aceitei e iniciamos uma reunião de trabalho imediatamente. Estava presente também o Dr. Márcio Rosa, diretor executivo do MIDIC. A nomeação deve sair ainda nesta semana. Começo com o senhor, professor Ademir. Acertada a decisão de indicar o Bosco para a superintendência da SUFRAMA? Ainda vamos saber os bastidores. Você viu que demorou 100 dias praticamente e não saiu ainda o decreto de nomeação. Mas o Alckmin cumpriu, né? Bom dia. Foi no prazo, acho. Foi no prazo, Acabava na sexta. Bateu no travessão, né?
O Bosco, eu já tinha avaliado aqui, nós avaliamos aqui conjuntamente que o Bosco seria o nome, porque quem fez toda a articulação foi Omar. Inclusive, falou publicamente, ele inclusive bateu forte, inclusive, falando a respeito do Lula. Ele disse que indicou o Bosco, ele fez a articulação para o Bosco, limpou o meio de campo, porque você viu que demorou 100 dias para uma nomeação de um polo tão importante que é a SUFRAMA. O Bosco é um político, ele vai assumir a SUFRAMA como superintendente, vamos aguardar a nomeação que deve sair essa semana, espero que não dê para trás. Sabe que política tudo é possível, mas a palavra tem que ser honrada. Já foi chamado, já foi convocado, ele aceitou, já reuniu com o chefe de gabinete do vice-presidente, do ministro Geraldo Alckmin, já está acertado. Ele já deve estar discutindo a questão dos... Acho que são 5 superintendentes a mais que ele deve nomear e já deve estar trabalhando nessa direção. Vejo o Bosco. O Bosco, na verdade, vai exercer um papel importantíssimo. Primeiro, de articulação entre a nossa economia, a economia da Amazônia Legal, com o governo federal. A SUFRAMA tem um papel importante na Amazônia, não? De fazer esse tipo de articulação e, ao mesmo tempo, de inovação na nossa economia aqui. Tá? Não é simplesmente um cartório, não. A SUFRAMA tem que ser reinventada no governo Lula agora, tem que se reinventar. Ela tá se comportando aqui como se fosse um cartório, porque o governo central, o governo de Brasília, o governo federal, tomou tudo para si, inclusive aquelas verbas contingenciadas, estão todas contingenciadas para fazer caixa para o orçamento da União. Então é necessário pensar no resgate dessa verba. Isso é uma questão, um outro jogo político que tem que ser feito para investir aqui na região. Acho que precisa repensar. Então tem a questão, a SUFRAMA, tem o nosso polo industrial de Manaus, tem todos os projetos específicos voltados para cá e, ao mesmo tempo, pegar o touro pela unha, que é a reinventar também a nova matriz econômica a partir do CBA, do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Nós temos que pensar, reequipar o CBA, dar uma função social para ele, de pesquisa, de produção, fazer um pool de empresas junto ao CBA e começar a trabalhar nessa perspectiva da economia verde. Acho que isso é uma promessa e a SUFRAMA pode ser a nossa âncora para esse desenvolvimento da economia verde da Amazônia brasileira. Perfeito. Passo a bola agora para o Brian. Brian, a Solidariedade ele teve um papel importante no ano passado, durante aqueles decretos do governo federal da gestão de Bolsonaro. Foi o Solidariedade, o partido do Bosco Saraiva, que entrou com aquelas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para garantir ali os incentivos fiscais da Zona Franca, né, a excepcionalidade dos produtos fabricados aqui. Você acha que, em alguma medida, essa ação do Solidariedade influenciou na escolha do Bosco ou não tem absolutamente nada a ver? É possível, né? É possível. Eu ainda tendo a acreditar que a nomeação se deu muito via as articulações do senador Omar Aziz, e a gente sabe que o Bosco tem essa proximidade com ele, mas é importante destacar, sim, Thiago, o papel do Solidariedade, né? Eu acho que foi o primeiro, se não o único partido que, ou seja, usou da sua legitimidade, né, que existem lá os legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade, segundo a nossa legislação, e partido político é um deles, né? E aí o Solidariedade usa a sua legitimidade para propor isso, né, junto à Suprema Corte do país. Então, sem dúvida alguma, o fato do Bosco agora ser o novo superintendente é uma vitória partidária. Isso daí não há que se falar. Concordo com tudo que o professor falou sobre os desafios da gestão e adicionaria a questão da reforma tributária, né? E o conhecimento político do Bosco, por conta da sua experiência dos últimos 4 anos no Congresso Nacional, será muito importante e será talvez o diferencial desse novo superintendente que será o Bosco, uma vez que ele, como ex-deputado, conhece as 2 principais PECs que correm no Congresso Nacional. Ele mesmo já afirmou isso.
né? Ou seja, se nós pegássemos um técnico, talvez ele não teria tanto conhecimento do texto que corre aí nos corredores escuros do Congresso Nacional. Então, me parece que, e nós já vimos também cantada essa pedra, que era um momento para um político. Um político, não um panfleteiro. Um político que entende o jogo, que entende o que está sob a mesa e quais são os riscos que nós corremos. E o Bosco me parece que tiveram 100 dias aí para refletir. Bosco, né? eu acho Se não, errasse tenho depois de certeza, 100 dias, né? O Bosco foi deputado estadual, Sim. deputado federal, Vice-governador. transita bem, porque quem passa pela Câmara Federal um moderado, transita bem na Câmara Federal. Ele e o Paulderney vão exercer um papel importante sem dúvida. nesse grupo de trabalho e na reforma tributária. Isso é importante. Ele tem que estar municiado e é um cara disciplinado de trabalho. E, sobretudo, é um cara de raiz. É um cara do Morro da Liberdade, é meu companheiro de cultura popular. E é importante isso, ter alguém que tenha raiz aqui, para não cair paraquedista, que já tivemos paraquedistas aqui que caem aqui e vêm só para fazer farra no Amazonas e jogar em favor de São Paulo e prejudicar a nossa economia local. Então, a nossa torcida que era pelo Bosco, nós já tínhamos cantado que o Bosco seria o superintendente, faltava alguns ajustes ali com São Paulo, e vamos depois ficar sabendo dos bastidores, vamos ficar sabendo de tudo, que nada se esconde debaixo do sol, tudo é revelado, e vamos torcer para que o Bosco faça uma boa gestão, ele monte uma boa equipe e junto com o Paulderney, porque o diálogo dele vai ser diretamente com ciência e tecnologia, e junto com o Paulderney, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, faça uma boa articulação em defesa da economia do Amazonas, porque a Zona Franca, o Polo Industrial de Manaus, o CBA tem que funcionar, essa articulação com as universidades locais, sobretudo com a UEA, que é a Universidade Estadual, que se beneficia diretamente do Polo Industrial de Manaus. É importante pensar esse todo e articular, inclusive, o consórcio da Amazônia, pegando os governadores da Amazônia Legal, e que o Bosco, como político, possa fazer essa articulação e possa crivar o seu nome na história econômica do nosso Amazonas. Queria só... Vai lá. Dois destaques rápidos, Thiago, e te passo a palavra, né? Eu tô passando a palavra para o Thiago. Fique à vontade. Aqui no Jornal A Crítica, Marcelo Pereira deve ser adjunto de Bosco Saraiva na Soframa. O que estava interino. Exatamente. Então, justo, a equipe técnica permanece. É justo. Ou seja, ele vai manter o técnico na cúpula. E lembrar, professor, que está marcado para sexta-feira o grupo de trabalho aqui em Manaus. Olha, essa semana é uma semana interessante para a Zona Franca. Tudo oportuno. Vem o grupo, são 3 ou 4, vem o presidente e o relator, mas é importante que já tenhamos um superintendente e manter também a equipe, porque você mexe, não vai fazer o que aconteceu com o Flamengo. Com o Flamengo, mexer tudo, não. Aí vai mexer em tudo. As bases. O pilar tem que permanecer. A estratégia tem que permanecer. Exatamente. Você pode mudar a tática, mas a estratégia pode permanecer. E vamos desejar ao Bosco sucesso, Bosco. Sucesso, meu poeta. O que eu queria destacar é assim, um governo marcado por contradições, como é o governo Lula, essa questão da irmã da Marielle, junto com a Daniela do Vaguinho, a escolha do Bosco Saraiva é uma escolha coerente, né? Afinal, o Lula deixou muito claro desde o início que a equipe de ministros, de lideranças do governo dele, seria uma equipe política e não muito voltada ao técnico. E o Bosco consegue, de alguma maneira, aliar esses dois polos aí. Ele é bem político e entende muito bem da Amazônia, da importância da Zona Franca e, como o professor destacou, é nomeado num momento importante, que é essa semana, quando o grupo técnico da reforma da Previdência vem ao Amazonas e vai precisar ser recebido pelas autoridades. Exatamente. O Bosco, já investido do cargo, recebe esses deputados, o relator e o presidente desse grupo técnico aí, para mostrar a importância da Zona Franca, não só para a Amazônia, mas para o Brasil, lembrando que esse momento é um momento de convencimento e não de embate. Então, o Bosco foi um acerto aí do governo federal. 7h46, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com muito debate para você. Não sai daí. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui.
7 horas e 48 minutos na capital amazonense. O Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 10 de abril, está de volta. Eu lembro que nós estamos em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus. Ou seja, se você estiver na zona centro-sul, você que está nos ouvindo aí agora pela internet, Facebook e Instagram, você também pode sintonizar aí o seu rádio e nos acompanhar aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política nesse que é o seu café filosófico aí. Você toma o seu cafezinho preto e fica ouvindo a gente aqui, ficando bem informado aqui conosco. Eu quero lembrar que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e também informativa. É muito fácil. Entra aí na sua loja de aplicativos do seu celular, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone amarelo e laranja. Clicou para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar tanto em áudio quanto em vídeo. Os programas aqui ao vivo nos estúdios da ZLZN, como Poder e Opinião, você pode nos acompanhar em vídeo e conhecer aqui cada um de nós que faz a programação diária da rádio que mais cresce no Amazonas. Depois do Poder e Opinião, meu amigo Elton Carlos Negreiro chega com o Banzeirão ZLZN. De tarde tem meu amigo Anderson Nego Bom com muita informação e música também para embalar a sua tarde, para finalizar a noite, professor. Aquele Love Songs que o senhor conhece, né? Conheço. Momentos a dois com meu amigo Anderson Silva, muito bom programa romântico que mais faz os corações amazonenses doerem. Que faz gemer na rede. Exatamente. O cara é bom demais. Então baixa o aplicativo aí e acompanha a nossa programação que é feita com muito amor para você. A rádio que mais cresce no Amazonas, mais de 50 mil downloads, né, Elton Carlos? O nosso aplicativo da ZLZN. Então baixa aí e acompanha a gente. Vamos voltar por aqui, mudando de assunto. Olha só, meus amigos, em entrevista concedida na semana passada à Rede TV, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, defendeu que o presidente Lula concorra à reeleição e faça um sucessor em 2030. Abre aspas. Penso em 12 anos em 3 governos. Vejo que é preciso um projeto de desenvolvimento nacional porque o Brasil tem que fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação. Estamos vendo a crise na educação. Para o ex-ministro, que foi preso e condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atos de corrupção, não há outro nome ou candidato para substituir Lula. Começo agora com Brian. Brian, como é que você avalia essa sinceridade do Zé Dirceu? Não, teve um surto de sinceridade aqui, sem dúvida alguma. Eu concordo plenamente com essa afirmação final do ex-ministro, né? Não há outro nome ou candidato, né, para substituir Lula. Ou seja, esse é o problema desses grupos ideológicos que concentram a razão de sua existência no líder. Né? É uma característica sebastianista, como nós sempre costumamos falar. Ou seja, concentram todo o poder, toda a virtude, toda a liderança no líder. Né? Isso característica de ideologias, de certa forma, extremadas em algum sentido, porque quando surgem os partidos de massa, que nós estudamos em ciência política, a gente vê que eram grupos organizados, né, a partir do século XIX, com sufrágio universal, que eram concentrados em cima de pautas, ideologias. Foram aí que foram, por exemplo, a questão dos grupos sindicais, foram muito importantes para a construção dos partidos de massa. Né? Então, esse era o modelo partidário que representava o povo. Né? Foi assim que surgiu os partidos políticos ali, a partir do século XIX. Então, como hoje, aí a ciência política traz um conceito muito recente, que é o partido de cartel, né? Que são os partidos que se aproximaram profundamente do Estado, que hoje já se tornam quase como agências, braços do Estado. E uma dessas características é justamente essa questão do ser insubstituível. Isso é um problema. Isso é um problema tanto na esquerda quanto na direita. E eu venho falando isso também em relação ao bolsonarismo. Né? Essa hiperconcentração no Bolsonaro, na figura do Bolsonaro, de que ele virá, de que ele retornará, de que ele nos salvará. Isso é muito, muito, muito perigoso, do ponto de vista político. Né?
eu imagino, evidentemente, voltando agora para o início da fala do ex-ministro, que já se falava, né, se o Lula iria ou não cumprir essa vinga. Não sei se ele chegou a prometer, mas a ideia era que ele não seria candidato à reeleição. Ele falou isso algumas vezes. Até por conta da idade, etc. Né? Não é mais nenhum jovem, né? Segundo as próprias palavras dele. E o PT vive justamente essa crise de liderança. Tanto é que, bem ou mal, professor Thiago, a eleição do ano que vem ela será muito importante, principalmente em São Paulo, porque a oportunidade do PT criar uma liderança em São Paulo que não deu certo na primeira eleição do Fernando Haddad para a Prefeitura de São Paulo, uma vez que ele não se reelegeu, ou seja, é como se fosse um projeto falho. Né? Perdeu para o João Dória em primeiro turno, uma coisa que não acontecia desde a redemocratização. Então o PT carece de lideranças. Por outro lado, assim como o Bolsonaro fez no seu governo, é a chance do governo federal produzir lideranças por meio dos seus braços ministeriais, tal como o Bolsonaro fez. Quantos ex-ministros do Bolsonaro não se tornaram senadores? Tarcísio, ex-ministro, se tornou governador. Então o Lula, da mesma forma, ele tem o Camilo Santana do Ceará, ele tem o próprio Dino, ele tem pessoas que não são neófitos na política. Né? Agora, assim, se essas pessoas se tornarão lideranças ao ponto de superar o Lula em algum sentido, eu acho muito difícil, porque o nosso professor sempre diz muito bem aqui que ninguém é maior que o Lula. Né? Essa é a característica central do PT. Professor. Eu tenho um profundo respeito pelo ex-ministro Zé Dirceu. É uma pessoa capacitada, é uma pessoa de partido, é uma pessoa de partido. Louvo a iniciativa do Brian de fazer uma análise partidária aqui, mas a nossa cultura política na América Latina é absolutamente contrário, né, Brian? Você tem... os partidos são menos partidos e mais lideranças políticas. Sim. Você vê aqui para a América Latina, nós temos o peronismo, que é o populismo na Argentina, nós temos o getulismo no Brasil, nós temos agora... É aquilo que a gente chama de partido de quadros. O bolsonarista, né? o bolsonarismo no Brasil e o lulismo. Quer dizer, nós temos o partido, mas na verdade o partido ele é menos, mais é a liderança, no caso do Lula aqui. E, além de tudo isso, também não se emplacou na América Latina o partido como matriz de mobilização, de massa. Veja o PCzão, depois, só na década de 30, a dimensão pós-revolução russa, mas não se desenvolveu. Então, a partir de 80, só que tivemos o PT, e o PT com essa força política que hoje tem, e hoje, menos do que o União Brasil PL do Bolsonaro, né? Quer dizer, a força política. Então, esse é o conjunto. O que o Zé Dirceu está reparando, acho que é importante, o que ele está pontuando é o seguinte, ele está reparando uma fala do Lula. Estrategicamente está reparando uma fala do Lula, que o Lula cometeu um grave erro de dizer que não era candidato. Em afirmar isso, taticamente... Você já falou isso, inclusive, aqui, taticamente, né? em falar isso, em fazer tal afirmativa, ele criou um vácuo e uma disputa entre os seus. E não só entre os seus do partido, mas entre os seus aliançados. Isso dificulta, porque começa a se ensaiar. Um daqui, outro daqui. Então, o Zé está tentando fazer um reparo. Diz, não, o Lula pode ser candidato, ele deve ser candidato. Isto é, se ele fizer um bom governo, né? E é nessa direção que ele está trabalhando. Então, o Zé, como todo político que está no poder, ele quer hegemonia. Mas é preciso combinar com os russos, é preciso combinar com o Congresso Nacional e preciso combinar também com o mercado. É essa discussão que nós estamos tendo agora. O Zé Dirceu é uma pessoa, é um estratega do governo, é um pensador, né? E ele está cantando a pedra. Agora, eu posso afiançar a você que, por exemplo, em termos de conjuntura, nós estamos muito defasados em termos de liderança. Olhe para São Paulo. O que é que nós temos em São Paulo? Agora essa emergência do governador de São Paulo que está surgindo como neoliberal, esse neoliberalismo de São Paulo. Inclusive a pesquisa mostra que a privatização é muito mais aceita em São Paulo do que em outros lugares do Brasil. Pesquisa Datafolha. Olha para Minas Gerais. Minas Gerais está quebrado. Não temos uma liderança de peso e nem a direita está crescendo em Minas Gerais. Veja Rio Grande do Sul.
né? Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul não tem uma liderança expressiva. Veja o Rio de Janeiro, quer dizer, se você olhar em volta... Tem um Leite lá, né, professor? É o Leite, mas qual é a expressão que o Leite tem? Nenhuma no PSDB, nenhuma expressão. A nível nacional, nenhuma, nenhuma expressão. Realmente. Quer dizer, o que eu estou chamando a atenção, uma liderança. Hoje, as duas lideranças de peso que temos é o Bolsonaro e o Lula. São as duas grandes lideranças. Pra você ver como o Brasil é populista, né? A ideia do Fla-Flu emocional. Não, vamos pensar isso em termos de América Latina. Sim. Em termos de América Latina, nós estamos vendo o Brasil hoje, como Estado-nação, na geopolítica econômica da América Latina, é o Estado âncora. Porque se você olhar em volta dele, estão todos quebrados. Veja a Argentina, que é o grande polo de economia da América Latina, a Argentina, todo quebrado, o Chile quebrado, o Peru, maior convulsão social. Quer dizer, o que é que nós temos na América Latina? A única possibilidade em termos de matriz de âncora econômica é o Brasil. Então, o Zé Dirceu, nessa perspectiva, ele está apontando a possibilidade de uma reeleição do Lula e, ao mesmo tempo, a fazer uma nova liderança. Isso depende muito do Lula, porque é difícil crescer à sombra do Lula. As lideranças populistas dificilmente permitem com que crescemos à sua sombra. Sempre tem medo de qualquer manifestação. Mas nós estamos vendo agora o Lula 3. O Lula 3 está com o Haddad. Veja a confiança que ele deposita no Haddad. O Lula 3 está com o ministro da Justiça, o Dino, que ele confia também. Esses dois expoentes aqui é importante. Isso provoca uma ciumeira muito grande dentro do próprio partido. O PT, nesse momento agora, está dificultando muito mais o governo do Lula do que ajudando, tá? Porque, na verdade, o PT deveria bater e o Lula soprar. Mas o PT bate, mas não tem proposta. Veja essa relação do Lula com o Banco Central. Então, essa relação tem que chegar no bom termo, e esse bom termo só vamos chegar quando tivermos uma economia fiscal responsável. Não adianta ficar 2 anos, está lá, o ministro vai continuar lá, o presidente do Banco Central vai continuar lá, e o Lula tem que trabalhar numa economia fiscal responsável, e como disse o Haddad, é difícil agradar o PT. Se o Haddad diz isso, imagina eu, como analista. Pois é, né, professor? Tá uma briga com a Glaze, né? Também, tem uma briga da ala política com a ala técnica do PT. O Haddad está tentando se colocar mais nesse lado técnico do PT, afinal ele é o presidente, ele é o ministro da Fazenda, ele precisa fazer isso. Claro. E a ala mais política quer que ele faça acenos mais populistas aí, a fim de alavancar a popularidade do Lula. O fato é que o professor sempre fala aqui que todo poder quer permanecer, né? Quer ser hegemônico. Claro. E a gente vê exatamente isso aqui no país. O que o José Dirceu fala é apenas a sinceridade de alguém que está fora do poder e pode dar pitaco do jeito que quiser. A verdade é que essa história de que o Lula não vem candidato à reeleição é falácia. O Lula é, sim, alguém que gosta de estar no poder e vai fazer o seu sucessor, vai querer se reeleger, mas ainda tem muita água para rolar ainda. O Bolsonaro está aí, vai começar a viajar ao Brasil também, porque quer voltar ao poder. Essa é a verdade. Agora tem uma questão, só provocar aqui o Sinésio. Por isso nosso site é opoder.com. O Lula está pela 3ª vez no governo. 3ª vez no governo. E o PT do Amazonas não consegue desabrochar. Você tá lembrando, sim. Né? Não consegue. O PT no Amazonas parece que se acostumou a ser coadjuvante, né, Francisco? Pois é isso que gosta disso. É isso que eu estou chamando a atenção, né? Não se organiza, não tem candidato próprio, fica sempre na periferia, e como não é satélite. Não é oposição. Alguma coisa estranha, né? E olha que nós já tivemos na década de 80 aqui, nós tivemos um dos maiores sindicatos da América Latina, que é o Sindicato Metalúrgico. O Lula se beneficiou diretamente com recurso daqui do Sindicato Metalúrgico. É só consultar o Ricardo Moraes. E o PT não consegue se estruturar com candidatos próprios para concorrer ao governo do Estado, uma prefeitura municipal.
é de se estudar essa situação. É verdade. E o PL tão novo aí, tão correto, faz o paralelo com o PL. Direita aí, uma direita que está se formando, uma proto-direita, podemos dizer assim. O PL já tem já tem até disputa interna para saber quem vai ser o candidato à prefeitura de Manaus. Prévias. Daqui a pouco tem prévia para saber se vai ser o Alberto Neto ou o Coronel Menezes, e vai estar formando, pelo que eu soube aí nos bastidores, professor Ibrahim, uma boa bancada aí para disputar a Câmara Municipal de Manaus. Ou seja, o que o PT não conseguiu fazer ao longo desses anos todos, o PL parece que vai fazer e vai fazer bem. São 8h03, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Daqui a pouquinho a gente volta com um novo tema e muito debate para você. Não sai daí. Poder e Opinião. Primeira. Oito horas e 6 minutos na capital amazonense. Vamos voltando por aqui com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul. Quero agradecer você que está na internet agora, nos acompanhando pelo Facebook e também pelo Instagram. Queria te pedir um favorzão aí, você compartilha essa live com os seus amigos aí, seguidores, para que eles possam também conhecer o Poder e Opinião, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor programa de política e debate aqui da região norte, e também para que eles possam ficar bem informados, como você está ficando bem informado aqui com a gente nesta manhã de segunda-feira. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, nesse que é o seu café filosófico aqui conosco, comigo, professor Ademir e Brian Douzani. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião mandando mensagem de WhatsApp. Anota aí o nosso número, é o 92994858526. 92994858526. Deixe sua sugestão de tema que você quer que a gente debata aqui, de entrevistado que você quer que a gente traga aqui na nossa bancada, e também você pode gravar áudio, interagir com os nossos analistas políticos aqui e dar a sua contribuição, podemos dizer assim, no debate que nós vamos fazer, que nós já estamos fazendo aqui nessa manhã de segunda-feira. Vamos mudar de assunto, meus amigos. O ministro da Casa Civil do governo Lula ignorou a transparência com os gastos públicos e determinou o sigilo dos gastos das viagens nacionais e internacionais do presidente. A informação foi veiculada pelo jornal Estado de São Paulo no último sábado. A Casa Civil alegou que a divulgação dos gastos das viagens de Lula colocaria em risco a segurança dele e de seus familiares, embora as despesas necessitem ter objeto de prestação de contas devido ao uso de recursos públicos, conforme previsto pela Lei de Acesso à Informação, a LAI. Além de não divulgar os gastos das viagens,
A Casa Civil também não entregou a lista de entradas e saídas do prédio do Ministério da Economia em 2023. Apesar de extinto, a estrutura criada pelo governo de Jair Bolsonaro permanece inalterada na atual gestão, sendo dividida entre as pastas da Fazenda, Gestão, Planejamento, Indústria e Povos Indígenas. Professor, uma das grandes críticas do presidente Lula durante a campanha a Jair Bolsonaro foi essa questão do sigilo dos 100 anos e tal. Ele prometeu acabar com os sigilos, porque o governo precisa ser transparente, mas aí vem o governo Lula e a Casa Civil impõe sigilos aí a gastos do governo e a visitas, tanto ao Ministério quanto ao Palácio. Como é que o senhor analisa isso? Na verdade, não tem sigilo, é uma questão de estratégia. Vejamos aqui. O governo Lula vai fazer essa viagem amanhã para a China. Como é que funciona a dinâmica de trabalho do Ministério da Casa Civil? O ministro da Casa Civil, na verdade, não decide sozinho, viu, Tiago? Ele ouça-se, né, quando tal solicitação, a imprensa faz a solicitação, ouça-se o gabinete militar. O gabinete militar dá o seu parecer. E junto o gabinete militar e a Casa Civil decide o que fazer. Mas vale a questão do gabinete militar. Por outro lado, eu vejo o seguinte: essa questão da transparência, eu acho que pode ser, deveria ser feito pós a viagem. Isso deve ser uma regra. O que vale para o Bolsonaro também deve valer para o Lula. Isso não tem dúvida. Então, mas isso tem que valer depois, porque é uma questão estratégica. Nós estamos indo, o governo Lula está indo para a China é uma outra forma de governo, é um comunismo de Estado, essa categoria, capitalismo de Estado. Eu estou criando essa categoria, é um comunismo de Estado com uma prática capitalista, estou criando essa forma de governo aqui para compreender a China, marcada por trabalho forçado, né, nessa dimensão. O Brasil é um dos maiores compradores do Brasil, é um dos parceiros do Brasil no consumo, na ciência e tecnologia, e tem que pensar em termos de estratégia internacional. Penso que a transparência deva ser feita após a viagem. Aí sim. Agora, antes da viagem, me parece que coloca em dúvida não, gera uma certa instabilidade no processo. Agora, eu parto do princípio seguinte: o que valia para o Bolsonaro, vale para o Lula. Então, não se trata de sigilo, mas de uma medida estratégica para garantir a segurança. Agora, aí envolve questão de pauta, né? Qual é a pauta? Quem vai na viagem? Quantas pessoas vão viajar? Quantos aviões vão sair? Isso tudo tem que estar sob controle da Casa Militar do governo do Estado brasileiro, para evitar qualquer embaraço. Nós sabemos que a América Latina hoje, o Brasil vive esse mundo de tensão. Então devemos ter cuidado, porque tem maluco de toda forma. O que estão fazendo com as crianças das escolas é a coisa mais absurda e a barbárie. Ainda hoje eu estava lendo que a professora, olha só a situação em que nós vivemos, a professora manda um bilhete para a família de um aluno pedindo dos pais que acompanhem aquele aluno, que converse com ele, né, que dê atenção para ele, ele tem que fazer as tarefas, A família responde dizendo o seguinte, né? Olha, a senhora tem que deixar de ser mais exigente, e se continuar assim, eu vou aí e vou lhe dar um chega para lá. Olha já pensou? Que situação estão vivendo? Bem, de qualquer maneira, o que valia para o Bolsonaro tem que valer para o Lula, é uma regra e temos que pensar em termos de estratégia. Brian. É uma mudança de discurso, na minha visão. Veja, o governo, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva questionou a questão dos sigilos de uma maneira ampla e restrita, né? E você veja, por exemplo, não é só esse negócio da viagem. Eu até poderia concordar com o professor se fosse só essa questão da viagem, mas ele já colocou sob transparência, por exemplo, a questão de quem ele recebe no Alvorada, né? Sim. Também me parece que no Planalto a mesma coisa. E aí eu lembro que uma das coisas que criticava muito o Bolsonaro foi em relação ao Planalto, foi quando surgiu
aquele escândalo lá do Milton. Coloca minha cara no fogo pelo Milton, pô. Né? E aí, não se sabia, Tiago, quantas vezes aquele pastor, que não é pastor, é um falso profeta, né? Tinha ido visitar o presidente, tinha estado, né, no Planalto. Não se sabia. Por quê? Porque tinha um sigilo. Né? Ou seja, uma legislação servia para encobrir uma coisa que era de interesse público saber. E então é muito complicado fazer. E aí eu quero lembrar de um outro episódio, esse muito mais marcante. Todos nós nos lembramos do caso Joesley Batista. E nós esquecemos que o caso Joesley Batista é o caso onde um presidente da República recebeu o empresário fora de sua agenda oficial e aconteceu tudo o que aconteceu. Tem que manter isso aí e tal, aquela coisa toda, aquele áudio que nós ouvimos. Então, ou seja, olha a importância da transparência, olha a importância de se saber quem que se está visitando, quantas vezes visitou. Nós criticávamos o governo Bolsonaro até um dia desse, até dezembro, essa questão dos sigilos de 100 anos era uma coisa que se falava nos debates com o atual presidente da República. Né? Então, eu entendo que existem, vou falar chique agora, né? Acho que a gente ouve em série americana. Existe as questões de segurança nacional, né? Que a gente ouve muito. Questão de Estado. Né? Isso, questão de segurança nacional. Entretanto, existem questões que não se justificam. Né? E aí, na minha opinião, eu acho até que faz falta a figura de um porta-voz no governo. Eu gosto dessa ideia de ter um porta-voz, porque o porta-voz, ele tá ali para responder as perguntas, assim, na sala, para todos os jornalistas que quiserem perguntar. Né? Eu acho que falta muito isso o presidente teve até um café da manhã com os jornalistas, mas eu acho que é interessante a figura de um porta-voz, alguém que esteja ali semanalmente para responder as perguntas dos jornalistas. Mas a gente não pode tolerar e achar normal, e aí eu posso ser criticado por isso, mas eu não acho normal você ganhar a eleição criticando o modus operandi do seu adversário e depois fazer a mesma 3 coisa. meses depois você está fazendo a mesma coisa. Pera lá um pouquinho, né? O povo não é trouxa, né? Essa é a minha visão. Me parece que é exatamente isso mesmo, Brian. O Lula tem feito aquilo que ele mais criticou durante a campanha. E aposta tudo no esquecimento do eleitor. Sim. Lembrando só que, diferentemente do governo 1 e 2 do Lula, hoje a gente tem um negócio chamado rede social, que é como diz o meme, a internet não perdoa, nada fica perdido com a internet. Então, esse momento de maior rejeição do governo Lula, da história, né? O Lula teve o maior índice de rejeição agora no começo de gestão do que nas outras vezes em que foi presidente, também parte por esse princípio, né? Um princípio de um país mais polarizado. E, salvo engano, é a maior rejeição de um governo nos primeiros 3 meses dos últimos 30 anos. Maior do que a do Bolsonaro. Mas a conjuntura absolutamente diferente. Exatamente. Por isso que eu estou falando da questão da polarização que o país vive, da força do bolsonarismo, que é real ainda, e que independe de se o Lula estiver fazendo um bom ou um péssimo governo, será um governo, uma oposição crítica. Agora sim, o que a gente lê aqui, por exemplo, no jornal O Globo de hoje, é uma tentativa de mudança do governo, né? A princípio, o Lula começou fazendo acenos à classe C, D e E, podemos dizer assim, e agora já vai começar a olhar mais para a classe média. Ou seja, o Lula está tentando organizar ali o seu governo para atender essa clientela, podemos dizer assim, que foi quem votou e levou o Lula a ser presidente do Brasil mais uma vez, professor. Eu já analisei aqui com vocês a questão do governo Lula, que começou difuso. O que quer dizer um governo difuso? Ele estava ouvindo as partes, ouvindo o PT, ouvindo os aliados, ouvindo não sei o quê, suscitando debate. Agora, preste atenção, depois dessa viagem da China, a China vai ser determinante no governo brasileiro, porque a partir da China
vai baixar o espírito do Lula de centralizador. Tu vais ver o que vai acontecer. Minha Nossa Estou Senhora, te falando. né? Ele vai bater na mesa. Ele vai decidir agora. Porque o que Ele vai voltar da China pindo. Centralizador. O centralismo democrático vai baixar no governo Lula. Você vai ver. Esse papinho da Gleice gemer e gritar para ali e outro para ali, ele vai dar o norte do governo dele. Você viu que não dá. Ele abriu o governo, ouviu as partes. E as partes são muito mais oposição do que a própria oposição. Então ele vai ter que tomar uma medida, ele vai ter que bater na mesa e dizer, olha, é isso que nós queremos, é isso que eu quero e vocês vão ter que defender. Ele vai ter que discutir. É o centralismo democrático, é a primeira coisa. A segunda coisa, na questão da classe média, é importantíssimo. Porque o que acontece? O populista, por sua vez, ele trabalha muito com a questão da classe E. Não, então abre a questão do Bolsa Família, etc, etc. Tudo isso é possível. Mas se a corda estender entre ricos e pobres, aí a situação torna-se diferente. Precisa criar o pelego. E o pelego é a classe média. A classe média não é nem diamante nem prata. Ela pretende ser, mas não é. Ela pretende ser ouro, não é ouro. Ela pretende ser diamante, não é. E ela fica nessa encruzilhada, nessa indefinição. Então não pode proletarizar a classe média, senão a luta, a corda quebra. Então tem que acenar para a classe média. E como que acena? Através de crédito. Era isso que o Ciro estava falando, né? Quando ele falava de 700 mil brasileiros endividados. Essa situação é gravíssima. Isso é classe média. Então é importante pensar numa política em atenção à classe média, no sentido de que a gente possa resgatar de minimizar o conflito e ao mesmo tempo a desigualdade. O Lula, depois da China, será um novo Lula. Vocês prestem atenção no que eu estou falando. Professor, e eu acredito nisso, porque leio agora aqui no UOL a coluna do jornalista Jamil Chad. Ele diz que o governo... Da Europa, o Jamil está na Europa. Isso, que o governo Lula vai assinar um acordo com a imprensa estatal da China. Vai ser aí um acordo de 2 anos de cooperação técnica e uma das principais focos aí do PT vai ser a produção de conteúdos audiovisuais, provavelmente para massificar o trabalho do PT aí, levando a população a acreditar que o Brasil está a mil maravilhas. Vamos ver o que de fato vai sair da China, né? Cooperações internacionais, né? É um país ditatorial em que não existe imprensa livre, só existe a imprensa estatal. E aí parece que o Lula está indo lá firmar esse acordo para tentar também fortalecer. Entre tantos outros acordos, né, Tiago? Não, Vamos vários ter outros. Cooperação na questão de espacial, enfim. cooperação econômica, cooperação ciência e tecnologia, a panfletagem faz parte de um braço forte, cooperação da imprensa também é importante. Guerra da verdade, né? E muita cooperação. Acho que isso é importante pensar nesse sentido. E ao mesmo tempo ver de que forma o Lula e toda essa turma, essa turma que vai com o Lula, vai cooperar nesse processo. Tem gente que só vai com oba-oba, né? É isso que a gente precisa saber, rapaz. Quantas pessoas? A comitiva estão falando em 300 pessoas. O Lira acabou de falar que está se recuperando de uma cirurgia. Tudo isso pago com dinheiro nosso, do contribuinte. Quem é que vai, na verdade? 300 Políticos. Parece que estão falando em 300 pessoas, não liberaram a lista. Mas eu queria dizer só o seguinte. Direto e indiretamente, porque os empresários vão por conta própria. Porque o professor é otimista, né? Mas radical. O que a gente tem que colocar aqui muito claro é o seguinte. A gente passou dos 100 dias, né, do governo. A lua de mel já está acabando. A famosa lua de mel que nós vulgarmente falamos em política. E aí, a gente também não pode, professor, criar uma espécie de narrativa. Porque, veja bem, agora o senhor falou, não, quando o Lula voltar da China, aí depois que ele voltar da China, talvez surja uma outra coisa, e aí a gente vai ficar nisso de que quando tal coisa acontecer, então tudo vai ser diferente, e quando tal coisa... A gente não pode ficar nisso 4 anos, né? Vai chegar um momento que o nosso otimismo vai ter que ser trocado, vai ter que baixar o São Tomé na gente um pouco, né? Mas, desculpa, Brian, mas nós estamos num processo democrático. Claro, né? Você sabe disso. O
Lula não é um ditador. Então, ele tem que Mas se ele respeitar... voltar mais Xi Jinping, Não, professor... ele tem que voltar... Não, eu estou falando do centralismo partidário. Ele vai... Do jeito que está, o PT está maior do que ele. Pois é, mas o senhor veja o PT está maior do que ele. Ele hoje... vai ter que tomar decisão. Ele é o líder. Ele foi eleito para a nação brasileira. Então, ele tem que tomar decisão. Não pode ficar à mercê da vontade da Gleice Hoffmann do PT. Então, ele vai ter, isso que eu estou chamando de centralismo democrático, significa o quê? Que ele vai... Agora é demais, porque o líder do governo, no caso, tem que fazer esse papel. Nós temos um Congresso Nacional que é pró-Bolsonaro. Então, o Lula sabe que o governo dele tem um Congresso que é pró-Bolsonaro. Então, ele tem que descer das suas tamancas para negociar com o Congresso Nacional. E agora, e se o PT não negocia, o Lula vai ter que descer das tamancas para negociar? Não. Eu acho que é isso que eu estou chamando de centralismo democrático. Tem duas questões. E tem que negociar, Brian, tem que negociar. Claro. Não, tem dois Quero pontos. registrar aqui a presença do nosso diretor e debatedor. Debatedor sênior. Sim. Eu concordo com o professor. Bem-vindo, Álvaro. Bom dia. Eu concordo com o professor que o Lula vai ter que bater na mesa em relação ao PT. Mas é necessário a gente destacar que o principal problema no Congresso Nacional hoje não é o PT. É justamente a dificuldade do Lula criar o tal do governo de coalizão. Não à toa ele está preocupado com o Lira. E o segundo ponto, por exemplo, é que a gente vai ter a figura, já, da CPMI do 8 de janeiro. Ou seja, é bomba atrás de bomba. Aqui está na Oeste... que o Pacheco marcou a leitura da CPI. Para essa semana. Vai ser na terça-feira, 18, depois depois da daqui a viagem. 8 dias, exatamente. Ou seja, vai ser uma CPI que vai colocar o governo num campo minado dentro do Senado Federal, do Congresso Nacional. Ou seja, a gente tem um governo que tem uma incapacidade de construir uma base e um governo que já vai enfrentar, muito provavelmente, a sua primeira CPI. Perfeito. Vou passar a bola aqui pro Álvaro Corrado, que já está aqui conosco. Álvaro? O microfone não está funcionando. Oi. Tu tá sem retorno só. Ali, dá Tá uma... só sem retorno. Ele tá ouvindo. Tá ouvindo, Álvaro? Não tô ouvindo aqui no... Vamos lá. Vamos fazer um... Vamos lá, então. Tá funcionando? Tá não. Agora foi. Agora sim. Agora foi. A gente estava falando dos 100 dias do governo Lula e, Álvaro, uma das principais críticas aí do presidente agora, quando candidato à presidência, a crítica ao Bolsonaro era a questão ali dos sigilos, né? E agora ele está fazendo a mesma coisa que ele outrora criticou. Mais uma mentira do Lula, né? Fazer o quê? O cara já chegou batendo forte. Anota no caderninho. Ele já aí, disse que Thiago. está fazendo todo o levantamento das incongruências do governo Lula, que ele chama vulgarmente de mentira. Bom, vamos lá. Vulgarmente Eu queria pontuar algumas coisas que eu estava ouvindo no debate. Primeiro, com relação à classe média. O Lula odeia a classe média. A Marilena Chauí já disse... Essa é a grande verdade. Né? E quando ele fala, Thiago, que o pessoal come muito, lembra aquela frase dele? Ele não está falando do rico, não, porque o rico não come muito. E o pobre não come. Ele está falando da classe média, né? Do consumo da classe média. Eu como muito, graças a Deus. Então ele está falando de ti, né? Ele está falando da gente. Né? Então, assim, o que acontece, na verdade? O PT, historicamente, odeia a classe média. Porque é aquela classe que ele não domina. Né? O rico ele não domina, porque é oposição a ele, historicamente, e ele domina o pobre, né? Que é aquele que vê nele a possibilidade, né? A guerra da classe, do rico contra o pobre, aquela coisa toda que ele alimenta até hoje. Opressor e oprimido. Então o que está acontecendo agora, professor? O que está acontecendo agora é que o Lula entendeu que essa classe média hoje, ela é quase como o centrão desse processo todo. É o centrão, né? É o centrão, é o pelego. Ele não pode odiar a classe média. Mas ele odeia, esse é o problema. O partido não odeia. Odeia. O Zé Dirceu jamais odiou a classe média. Eles odeiam a classe média, essa que é a grande verdade. E agora esse aceno para a classe média, Thiago, é reconhecer que ele não vai conseguir governar se não tiver apoio da classe média. Sim, isso a gente Então, esse é o primeiro aqui. ponto. Então, a gente tem que deixar muito claro, ele só está fazendo isso porque ele não conseguiu
implementar nesses 100 dias aquilo que ele entendia como, vamos dizer assim, narrativa da esquerda, que ele disse, temos que implementar uma narrativa e tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à questão da construção dessa política de coalizão. O governo não conseguiu. Essa que é a grande verdade. Então, aquilo que o professor falava, o Lula vai governar com uma grande coalizão. Não existe mais isso, professor. Não, mas isso é uma construção, né? Não, mas não conseguiu. Mas é um processo. Não, vamos lá, é um professor. Processo. Eu concordo que seja um processo. Já conseguiu, por exemplo... Ele conseguiu grande vitória, ele conseguiu aprovar, por exemplo, o aumento do Bolsa Família no Congresso Nacional. Não, mas depois da pressão do Supremo, né, professor? Mas essa é uma pauta, professor. Que todo mundo iria apoiar, né? Mas conseguiu. A questão O próprio Bolsonaro tinha essa ideia, né? Já andou. De implementar. Já andou. E agora é habilidade política. Só pode ser feito na verdade, política. Professor, é isso que eu quero dizer. E o que é que nós temos? Do outro lado, nós temos o quê? O presidente da Câmara, que perdeu o status, o Centrão não está contente com o governo Lula, e o Centrão vai fazer tudo para dificultar. Então, aí que entra... Não temos saída, Álvaro. Mas é isso que eu estou falando. A política é o grande exercício relevante. Mas é isso que eu estou dizendo. Este governo, ele está errante, não é por outra coisa. É porque ele imaginou que iria governar o Brasil como governou em 2003, com apoio de todo mundo, com apoio popular. Né? Ele não tem... esse é o diferencial, é verdade. Ele não tem apoio popular. E os seus quadros não estão preparados para isso. É isso que eu estou... Para enfrentar esse momento. Como é que o presidente da República vai descer em suas tamancas para discutir com o presidente da casa? Não tem que isso. Isso é papel de liderança. Liderança do partido, liderança do governo. E sentar. Então, veja, a grande questão hoje do governo Lula gira em torno dessa possibilidade de não ter conseguido fazer essa coalizão, e eu vou lhe dizer, eu acho muito difícil que ele consiga daqui para frente. Vou explicar por quê. Porque existe um movimento que a gente talvez não tenha acreditado que seria importante, que foi importante que aconteceu, que foi a eleição de novos políticos com visões diferentes. Mas a gente ouvia e ouve ainda hoje dizendo, não, mas no Congresso Nacional você senta, negocia. Hoje em dia, né, com a visão que a gente tem hoje de Brasil, não falo só de polarização, de viés político mesmo. A sociedade está mais atenta à postura dos seus representantes. Antigamente ninguém estava nem aí para isso. Hoje, antigamente você botava um monte de outdoor na cidade dizendo fulano votou contra, ninguém estava nem aí. Hoje, né, o parlamentar que seguir uma linha contrária à sua base, ele vai sofrer consequências porque ele vai ser cobrado diariamente disso. Então eu acho, professor... Isso é positivo. Eu acho, isso que eu estou... Em termos de sociedade, não tenha dúvida. Positivo. Mas o que nós nós chamamos de controle social. Mas o que eu digo que é ruim para o Lula, porque essa fórmula que ele usou até aqui não funciona mais. Essa é a grande questão. E aí nós vamos ter que partir para um processo político realmente de conciliação de interesse. Eu já chamei a atenção disso aqui, Álvaro. O Lula pedagogia do conflito e uma pedagogia do consenso. O Lula não vai conseguir governar se ele não abrir mão... Se ele não abrir mão de algumas coisas para o outro lado. Ele não vai conseguir. E aí ele vai ter que, de alguma forma, sacrificar algumas... Ou ele vai para o centro... Ele vai ter que sacrificar algumas posições para poder fazer com que outras pautas andem. Nada além do que a gente previu. O Temer, essa semana na CNN, ele estava dizendo isso, né? Essa é a primeira vez na história que o presidente não tem força política. Né? E que no Brasil, engana-se que a gente vive num presidencialismo. Nós vivemos num presidencialismo parlamentarista. A decisão, quem governa o Brasil é uma junção entre o que se decide no Congresso e o que o presidente e o seu staff quer. Então, assim, não dá para você... Então, acho que são dois pontos importantes da gente dizer. O Lula está desesperado porque agora ele precisa, depois desses 100 dias, concordo com o professor, devem ter feito uma avaliação. A avaliação ela é negativa. E já foi feito. Né? Tanto que o Lula, no café da manhã, que está nos imitando aqui, ele já fazia isso nos governos anteriores. Os jornalistas? Inclusive impediu a entrada da jornalista da Jovem Pan.
Não, Nesse impediu café da manhã? não, pô. Impediu. Não, porque são... Ela Vamos foi ver ao se a Twitter. FENAGE vai ter uma nota. Não teve Impediu nota. não, rapaz, é credenciamento. Não, Pô, professor, quando você quer, você não faz existe. o credenciamento. Mas A é jornalista só da Jovem inclusive- Pan não Não, conseguiu. é credenciamento. Mas né? só da Pô, Jovem Pan vocês não conseguiu taxam logo. credenciamento. Mas Não, deixa eu fechar aqui uma coisa. Vamos lá, que nós já estamos acima do No café horário, da manhã, o Lula disse, não, já me censuraram aqui para não citar mais o nome desse cara. Citar, mas eu vou citar. Quer dizer, isso quer dizer que ele Já estão falando. já foi advertido pelos seus conselheiros, mas, por outro lado, ele não está obedecendo. Então, a situação é isso. Nós estamos num processo democrático, nós temos um regime de coalizão, o Lula tem que articular e negociar diretamente com o Congresso Nacional, o Lula não pode fazer isso sozinho, ele tem que ter uma equipe. O que nós estamos vendo que o PT está puxando mais a corda e isso dificulta cada vez mais a construção de um consenso em favor do Brasil. Essa é a questão. São 8h33, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho ainda com esse tema, não sai daí não. É porque... É. 8h36, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 aqui para quem está na zona centro-sul de Manaus. Vamos voltando por aqui para os nossos debates. Estávamos falando sobre o governo Lula, 100 dias, que completa hoje, sem picanha, sem R$5.000 de isenção de imposto de renda e várias outras promessas, professor, que foram feitas durante a campanha. O Álvaro falava sobre a importância do diálogo com os partidos mais à direita e que, a partir de agora, o governo vai ter que entender que não dá para governar sozinho, afinal o Congresso mudou, não é isso, Álvaro?
A sua análise é essa. Eu queria, só para fechar isso, para passar a palavra aos colegas, porque eu gostaria de ouvir o comentário, é porque assim, a gente construiu um entendimento da política parlamentar de que os parlamentares, quando chegam lá, eles deixam os seus ideais de lado e passam a viver a partir de uma lógica, digamos assim, intra-casa, né? Quer dizer, ali você senta, você negocia votos, etc. E aí eu estava dizendo e alertando que eu acho que boa parte da sociedade hoje acompanha o trabalho dos seus parlamentares, e eu acho que o grande erro do Lula, e boa parte dos analistas também erraram, no sentido de entender que toda essa turma que entrou no Congresso Nacional hoje, ela iria ter a mesma conduta. Então, a prova disso é que o governo não tem conseguido construir maioria, eu diria viabilidade, né? Não diria nem maioria, mas pelo menos viabilidade para poder governar com tranquilidade. Por que que isso está acontecendo? Porque houve um movimento dessa política de direita que elegeu uma série de senadores, uma série de deputados federais, e esses deputados de direita, eles não negociam da forma... Vou falar aqui em linhas gerais, tá? Porque é óbvio que deve ter ali no bolo um ou outro que não é tão nessa linha. Mas, assim, a maior parte desses deputados e senadores, eles não negociam da mesma forma que o Congresso negociava antes. Então, o governo está tendo dificuldade de construir. E eu dizia o seguinte, que concordo com o professor. O Lula tem que realinhar as suas expectativas em relação a isso e trabalhar essa relação politicamente, e aí é que está a questão. Com essa galera só vai funcionar politicamente, professor. Com essa galera, o Lula vai começar a ter que aprovar e atender pautas da direita. Eu não sei qual vai ser o reflexo disso no governo, mas ali ele vai deixar de ser um governo PT e ele, para governar, ele vai ter que começar a ter concessões em pautas de direita. Senão, dificilmente ele terá... Aí sim, uma negociação justa para apoiar o projeto A, B, C ou D. Então, assim, são coisas que vão ser muito caras ao Lula. Eu não sei se ele vai conseguir isso, né? Essa é a grande verdade. Mas eu não vejo outro caminho, né? Pode ser que surja aí algum outro caminho para o Lula nessa relação. Mas eu não consigo enxergar nesse momento. Eu só vejo um único caminho para o governo Lula. Ou ele senta com essa bancada inteira e começa a entender aquilo que é possível ser feito pelo que eles lutam, ou então ele certamente não conseguirá avançar. O preço disso eu não sei. Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que eu comentei aqui, eu até estava reassistindo o programa, no dia 1º de fevereiro, eu falei isso aqui, fazendo uma análise... bem aplicado, né? Ele participa, ele assiste. Fazendo uma análise... Se prepara. Da votação 49-32 Marinho e Pacheco. Eu falei aqui que aquilo era um sinal, né? Porque já tinha um bastidor de que a votação do Marinho foi acima do esperado. Ou seja, ele teve, na verdade, mais votos do que imaginava que ele ia ter. Exatamente. E aí você veja o seguinte... depois lá do 8 de janeiro, um dia depois, a Soraya Tronic abriu o requerimento para a CPMI do 8 de janeiro, né, com as assinaturas lá dos senadores, etc. Por conta da legislatura, porque tem o entendimento de que para abrir uma CPMI tem que ser assinaturas dos parlamentares daquela legislatura. Foi aí que deu... Né? Deu o BO. E aí foi pro Supremo, não ia ter... Aí ela conseguiu outras assinaturas. Ou seja, tá fácil. Tá fácil. O Lula fez um esforço tremendo para barrar aquela do André Fernandes, que é uma CPMI, e vai acontecer essa da Soraya Tronic. Ou seja, o governo não conseguiu barrar, não vai conseguir barrar. E vai ter, ao que tudo indica, a do Plínio também, e também já vai ter a do MST, que também já está aí na fila. Então vocês vejam como é que está esse negócio. Ou seja, é uma inabilidade, vai ter que fazer alguma coisa. Né? E não vai ser no dinheiro. Não tem como ir no dinheiro. Vamos baixar a bola aqui. Nós estamos num processo democrático. Claro, professor. Todos nós sabemos disso. Sim, claro. E que a conjuntura do Lula 1 era uma, a conjuntura do Lula 2 é outra. Sim. E hoje a conjuntura é outra. Então, por exemplo, nós temos o quê? O Lula foi eleito,
uma margem de 2 mil, né, 2 milhões. 2 milhões e 3% de voto. Isso tem uma oposição sistemática bolsonarista. Isso repercute dentro do Congresso e, ao mesmo tempo, tem que mudar o modus operandi, tanto do líder maior, que é o Lula, quanto do seu partido. Então, aprendemos uma coisa na luta, que princípio não se negocia. Então, alguns princípios não dá para negociar. E aqui que está o divisor de águas entre o imperativo do mercado e o Estado como indutor. Aqui não dá para negociar. O Lula tem batido forte e ele não vai abrir mão disso. O Estado é indutor dessa economia. É diferente da concepção que imperava no Bolsonaro e no neoliberalismo. Não é isso, não foi o Bolsonaro que inventou. É o imperativo do mercado. O mercado querendo reduzir o Estado aos seus interesses. Isso não vai ter negociação. O que é que está faltando? Está faltando quadros. O Lula está sem liderança para negociar. E, ao mesmo tempo, criou-se uma cultura no Brasil que não se negocia com intermediário, se negocia diretamente com o chefe maior. Ninguém quer conversar com o líder do prefeito, vai conversar com o prefeito. Conversar com o governador? Não, eu quero conversar com o governador, não com o líder dele. Então, tem que se criar uma cultura. E tem alguns pontos a serem trabalhados. Primeiro, o Lula não consegue coordenar a sua frente parlamentar, de 10 partidos políticos que estão no governo, com ministério e tudo. Ele não consegue exercer um controle. Quem deveria exercer isso não é o Lula, era o seu líder do governo e o próprio PT. Agora, o PT, por sua vez, está mais oposição do que o Centrão em relação ao Lula. Então, por quê? O PT aposta no populismo. Enquanto o Lula está acenando para a classe... Olha aqui que eu estou chamando a atenção. O senhor tem razão. Olha a visão de governo. Enquanto o Lula está acenando para a classe média, porque não pode estender essa corda entre ricos e pobres, tem que ter o pelego aqui no meio, e a classe média é o pelego, que não é nem diamante e nem ouro, é uma bijuteria, está aqui no meio. O PT está batendo no Haddad em favor do populismo. Quer dizer, veja só a contradição. Então precisa o quê? Direção política, direção moral e direção ideológica, que o Lula vai ter que dar as coordenadas. Então é importante pensar essa questão direta, né? Então vejo com gravidade isso. Agora, isso é democracia. Não se vai ganhar na compra de voto, como cometemos erro no mensalão. Aqui é no convencimento. E aí o que acontece? Acontece que o Centrão também está rachado, acontece que o presidente da Câmara perdeu o poder, né? Mas temos o controle do Senado Federal e o Senado na presidência, na bancada da presidência, mas ao mesmo tempo a saída não tem outra. Tem que trabalhar, superar uma política do conflito e caminhar mais para o centro, que foi exatamente o que o Lula fez quando colocou o vice dele, que é o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é o quê? É centrão, então tem que vir mais para o centro e o Lula e o PT continua trabalhando na pedagogia do conflito e nós temos que trabalhar numa pedagogia do consenso se quiser imperar a governabilidade. A palavra de ordem aqui, meu caro Álvaro, meus caros companheiros de bancada, é governabilidade. Sem governabilidade não avançaremos nada. Nem na China e nem no Japão, que ele vai agora, ele vai para Portugal e depois vai para o Japão, não avançaremos. Tem que construir, e isso é uma construção, né? Tá certo. São 8h46, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com o último bloco de hoje. Não sai daí.
horas e 48 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediata em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Muito obrigado a você que nos acompanha tanto pela internet, Facebook e Instagram, quanto pelas ondas do rádio. Muito obrigado pela companhia de vocês. Comenta aí nos grupos da família, com os amigos, no trabalho, na faculdade, na escola, que esse aqui é o melhor programa de debate político da região norte, de segunda a sexta, das 7 às 9, aqui na Rádio ZLZN. Vamos voltando aqui com o último bloco. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre o marco legal do saneamento e defendeu a revisão da legislação, mas alertou que o parlamento não vai aceitar retrocessos no setor. A declaração do deputado ocorreu na sexta-feira por meio das redes sociais. O posicionamento de Lira ocorre depois de o presidente Lula assinar decretos para facilitar a permanência de empresas estatais que não alcançaram a meta de universalização. Com a medida, diversas estatais que desrespeitam prazos anteriores do novo marco vão poder prestar serviços sem licitação. Começa com você, Brian. Uma cutucada aí no governo Lula. Como a gente estava falando agora nesse último bloco, o Lira ele vai dar trabalho, né? Porque ele não é um apaixonado pelo presidente Lula, ele é apaixonado por ele mesmo, né? E essa é só uma pauta que ele já deixou claro que o PT não vai fazer o que quiser. E ele ainda está nessa briga por conta das comissões mistas do Congresso Nacional, que ele não aceita ter o mesmo número de parlamentares, né, de cadeiras que o Senado tem, que hoje é 12. Mas aí ele não ganhará nunca, porque a questão constitucional é só recorrer ao STF, a vontade do oligarca da Alagoas não impera. Só que o Lira é um cara que não está acostumado a perder, professor. E se ele não ganhar essa, ele vai procurar ganhar de outra forma, só pode ter certeza disso. Então, ele tem 2 anos de mandato, né? E vai dar trabalho sim para o governo. Com certeza, a gente estava discutindo aqui toda essa movimentação e esses enfrentamentos que eles vêm fazendo publicamente é por conta da perda do seu poder, a começar pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, né? Antes ele tinha ali o relator do orçamento na sua mão. Hoje em dia, muitas das coisas que até essa decisão do Supremo passavam por sua mão, hoje não passa mais. Então, o professor falou muito bem aqui. Grande parte da bancada que a gente conhecia como o Centrão ruiu, e hoje tem uma nova liderança. Salvo engano, 172 deputados. É muito deputado. É muito deputado. No universo de 513, né? Então vocês vejam que é uma pauta, essa pauta do saneamento é uma pauta que tem um grande apoio popular, é inevitável isso, é uma evolução, me parece, só que a gente sempre tem que estar preocupado com as distorções, com os famosos jabutis, né? É necessário a gente refletir a respeito dessa questão, mas é como eu falei, isso daqui, entre outras coisas, não prova a habilitação do governo em montar uma base que o apoie. Isso são as pautas fáceis de se passar, como a gente falou aqui, que é a questão do Bolsa Família, né? Ia passar, de qualquer forma. Com ou não a articulação do governo na Câmara Federal. Então, é um desenho da realidade, muito mais virá, né? Mas, concordo com o Álvaro, se o governo não puxar a pauta mais para o centro, nem as pautas da esquerda passará. Porque pode fazer esse acordo. Né? Esse é um acordo. Olha, eu aprovo isso aqui e vocês aprovam isso aqui para mim. É muito mais barato, inclusive. Depende de liderança, de habilidade e competência. Eles fizeram isso na CCJ, professor. Eles fizeram isso na CCJ. Olha, nesse biênio fica o companheiro Rui. Não é isso? No outro biênio fica alguém mais à direita. Do PL, pronto. Né? Que é a comissão estratégica. Então, é preciso ter um pouco de maturidade aí nesse momento desse diálogo e descer um pouco do tamanco, né? O Lula ganhou a eleição, mas ele não pacificou o país como ele prometeu.
né? Exatamente. Ele não tem a maioria absoluta como E tomara que não tenha. Isso é processo democrático. Não, ok. Tomara que não mas tenha. na verdade os governos não estão acostumados a governar assim, né? Não, a minha posição é essa, vocês podem brigar. Não, eu vejo o seguinte, assim, por exemplo, acho que tem que ver. A Câmara Baixa, que é a Câmara Federal, que tem o líder lá, que é o presidente, que é o Lira, ele transfere questões das Alagoas para dentro da casa. Acho que então, é um problema, problema, um problema paroquial mesmo. Ele tem contenda diretamente interna. São oligarcas. Ele e o senador Renan são oligarcas daquela região. Então, eles estão disputando território lá. Tá? Então, a primeira coisa, a questão paroquial dentro do contexto nacional. Segundo, ele perdeu espaço nessa mudança do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, como ficou como prima-dama, ele não governava, deixava o Centrão governar. Tá, o Centrão tomou, avançou e dominou, e ele estava sentindo o senhor da pauta. Ele pautava, ele fazia tudo o que queria. Com a mudança do governo Lula, o Lula deu uma nova coordenada, ele não está satisfeito, ele perdeu É. espaço. E foi muito bem eleito. Foi muito bem eleito na Câmara, Câmara, 400 e tantos votos. Agora começa a fragmentar o seu poder. E ele perde controle econômico, controle eleitoral e ainda se torna fragilizado nas Alagoas. Então é importante pensar nesse contexto todo. Agora, eles não estão preocupados com o Brasil. Estão preocupados porra nenhuma com a nação brasileira, com a questão nacional. Eles estão preocupados em se dar bem. Isso que é o problema. Ainda bem que nós temos o Senado. O Senado tem agido aí como um contrafreio nesse processo de repercussão da Câmara Federal lá. Mas, por outro lado, o Executivo tem que ter habilidade e competência para operar nesse mar voltosos. Mar revolto, como diria o Camões. Esse mar revolto. E aí tem que exigir qualidade também dos seus operantes. Você tem liderança da bancada, liderança do partido, liderança da frente parlamentar, tem as comissões que foram, e eles não estão conseguindo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque você tem 10 partidos na mão e que está no governo, em exercício dos ministérios, tá? E não consegue operacionalizar em favor de um projeto, não se ganha 100% também, né? Você vai apresentar o projeto que você disse, você tem que ter visão de jogo. Assim como o meu Fluminense, o meu Palmeiras, tudo de virada, tem que ter visão de jogo, né? Tem que ter visão de jogo, né? Você não pode entrar em campo achando que vai ganhar. Todas. E todas. Você tem que negociar. E é isso que temos que aprender. E o Lula faz política 24 horas. É por isso é necessário pensar. E não é só de um lado, não. Então, tem que pensar, abrir para a esquerda, mas também abrir para a direita e buscar um consenso. Por isso está o Geraldo Alckmin lá. E o governo foi eleito nessa posição. Não foi de esquerda e foi um governo mais de centro. Frente ampla. Frente ampla. Exatamente. Exatamente. Eu queria lembrar um discurso do Lula no dia da vitória dele, que ele disse, ele subiu no trio elétrico e disse assim: nós vamos conversar com a esquerda, nós vamos conversar com o centro e depois a gente vai conversar com a esquerda de novo, porque não existe direita. Agora ele vai ter que conversar com a direita. Ele aprendeu na marra que existe a direita. Não, mas aí é o seguinte, isso é dialético, Álvaro. Se eu sou de esquerda, é porque tem direita, né, Álvaro? Eu não posso. Ele negou isso. Eu nego a direita, a esquerda também é negada. Ele negou isso. Ah, mas não posso exigir uma leitura dialética dessa. Mas eu vou falar, só queria falar. O Lula empreendeu, não ele, né? Os intelectuais do PT, como José Disseu, por exemplo, empreenderam ao longo dos anos aí essa ideia do teatro das tesouras, né? A direita era o PSDB, que nunca foi de direita. E aí eles se revezavam. Tudo era social-democracia. Ninguém quer revolução, rapaz. Está querendo reformas. Bom, vamos lá. Eu penso o seguinte, falando sobre a questão do saneamento básico. Né? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: eu fico muito preocupado, professor, e aí é uma questão ideológica mesmo, com esse pensamento da direita que o Estado tem que ser maior, o detentor de todo o poder é ele... Da esquerda. É da esquerda, desculpa. Que ele é que tem que promover o desenvolvimento, etc. A qualquer custo. Né? Eu não conheço nenhuma estatal que seja assim maravilhosamente eficiente.
né? A verdade é que a gente precisa resgatar na história que todas as estatais, com raras exceções, né, diria raríssimas, conseguiu entregar um serviço de qualidade para a sociedade. Né? Entregava, mas entregava mal e porcamente, e sempre foi assim. E todas que estão aí vivem exatamente desse mal. Por outro lado, a gente também não tem experiências muito maravilhosas com privatizações, principalmente no que se refere à questão do saneamento básico. Sem dúvida. Nós, aqui no Amazonas, nós somos um exemplo disso. Né? A gente já trocou de empresa, eu acho que, salvo engano, nos últimos 20 anos, umas 4 vezes. Nenhuma delas cumpriu meta nenhuma. Correto. Essa que é a grande verdade. Então, assim, qual é a questão? A questão não é... É isso que eu digo, o Estado ele tem que parar com essa visão de que temos que tomar o controle para poder nós sermos o indutor desse desenvolvimento. Nunca desenvolveu, né? Nós hoje, estudo do ano passado, divulgado agora em fevereiro, por uma ONG chamada Tratar, alguma coisa assim, o estado do Amazonas não tem 20% de sistema de tratamento de esgoto instalado. A média, para se considerar uma média boa, está ali na casa dos 60%. Nós não estamos nem perto disso, inclusive em investimentos. Né? Porque uma coisa é você ter, outra coisa é você investir. A gente investe, salvo engano, metade daquilo que era necessário. Exatamente isso que a CPI está fazendo lá na Câmara. Então o que eu quero trazer aqui nessa discussão? Né? O marco do saneamento não pode retroceder. Eu não sei hoje dizer se permitir que as estatais continuem controlando, mesmo sem licitação, ou se a gente privatizar. Eu entendo que, assim, com o meu parco conhecimento desse assunto, até porque eu cheguei a ler o relatório dessa ONG, né? Nós fizemos uma entrevista com eles no programa Boa Noite Amazônia e tudo mais. A visão que eu consegui construir disso é de que, na verdade, o nosso grande problema é a fiscalização desse serviço. Né? Nós não temos fiscalização desse serviço. Eu vou dar um exemplo. Quem é responsável por fiscalizar esse serviço na cidade de Manaus chama-se a Serpan, salvo engano, que é uma agência reguladora do município. Essa agência sequer aplicou multas nos últimos anos para a empresa que é concessionária do serviço público aqui. É quase que inconcebível imaginar que esse serviço não merecia, por exemplo, quando eles destroem uma rua que acabou de ser asfaltada para botar uma tubulação. Então é inconcebível imaginar que ali não caberia, por exemplo, uma multa. Né? Então, assim, há uma ineficiência também do poder público na fiscalização dessa terceirização. Então, assim, eu acho que é um problema muito mais complexo. A gente precisa discutir mais isso para entender qual é o melhor caminho. O fato é, né, o Estado ele é incapaz de gerir serviços muito qualificados, ele faz ali o basicão, vamos dizer assim, mas faz, né? E o privado é aquela coisa, se não tiver fiscalização também, ele vai fazer o mínimo possível para gastar o mínimo possível e ganhar o máximo que ele puder. Acho que já saímos desse cabo de guerra, Álvaro, porque, olha, nós temos a indução do Estado, o Estado tem que ter controle dessa economia pública, tem que ter. Agora, por outro lado, tem o mercado. E criou-se uma terceira via, que é a PPP, que já funciona. Parceria público-privada. Parceria público-privada. Funciona. O Dória fazia muito isso. Funciona. Né? E funciona muito bem. O Estado continua participando do processo. Quer dizer, a terceira via... essa é a terceira via que temos. Quer dizer... Tem que testar, né? Não, já funciona. O que está em discussão aqui são os dois extremos. Um querendo que o Estado abra mão de vez, como foi feito aqui. Aqui, por exemplo, venderam, e foi o nosso companheiro Amazonino Mendes, fez aquela venda da Cosama, e até hoje não tivemos um investimento suficiente na questão do saneamento. E é este o assunto que está sendo tratado na Câmara Municipal de Manaus, sobre a presidência do Diego Afonso. Quer dizer, esse é um trabalho importante. Acho que essa tensão já foi minimizada e podemos trabalhar na PPP no sentido de ver a qualidade. O que é que está em jogo? A eficiência.
a eficácia e eficiência da questão sanitária no Brasil, que envolve a complexa questão de saúde pública. Exatamente. Por isso, toda atenção é necessária nesse assunto. Perfeito, professor Brian e Álvaro, 9h03. A gente vai ficando por aqui com a Eu edição queria de só hoje. fazer um Por favor. registro. Hoje é o aniversário do doutor Aristóteles Alencar, que é nosso professor da universidade. Um abraço, nosso professor médico, Aristóteles. cuida do nosso coração ali na praça, de uma família dos Alencar, doutor Alencar, ali do Largo de São Sebastião. Aquele abraço nosso, Aristóteles. Forte E abraço para o doutor Aristóteles e Amém. obrigado a você que nos acompanhou nessas 2 horas de Poder e Opinião. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Forte abraço, boa semana. Tchau. Poder